Olá, turma, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Miguel, professor de matemática da Escola Anjos Aguiar, gravando essa videoaula para os alunos do 7º ano, ok? Aula do dia 10 de março de 2021. A nossa aula está dividida em duas partes. Na primeira parte, eu vou falar para vocês como determinar uma fração geratriz. Faz parte do nosso estudo de números racionais. Beleza, turma? Então vamos lá. Como determinar uma fração geratriz? Na verdade, o que significa essa fração geratriz? A fração geratriz é uma fração que vai gerar a nossa dízima periódica, tá? No caso, a dízima periódica é um número decimal e infinito, tá, turma? É um decimal infinitesimal, com casas decimais infinitas. Por exemplo, 2,3333333 infinitamente. Aí eu vou aqui mostrar para vocês como a gente escreve a notação, tá? A notação simplificada. 2,3 e uma barrinha em cima do 3 para identificar que é o 3 o número que está sendo repetido sucessivamente, tá bom, turma? Como é que a gente encontra, na verdade, essa fração geratriz? Lembrando que essa fração geratriz, ela é dessa dízima periódica aqui, 2,3333. Essa dízima periódica, ela é chamada de simples, porque depois da vírgula só tem período, tá bom, turma? Então vamos lá, 23 menos 2. Por que 23? Porque você pega o 2 e o 3, tá? Pega o número todinho até o período, tá? Pega o número todinho até o período, aí depois você vai subtrair da parte que não está se repetindo. Quem não está se repetindo aqui é somente o número 2. Então você vai pegar 23 menos 2. 23 menos 2 sobre 9. Por que o 9, só o 9 ficou no denominador? Porque a regra é o seguinte, para cada período, para cada algarismo que se repete na dízima periódica, nós vamos colocar o 9. Então, como quem está se repetindo aqui só o 3? Engatou aqui, turma. Como nesse número, tá? Como nessa dízima periódica, só quem está se repetindo é o algarismo 3, então a gente coloca apenas um 9. Se fosse dois algarismos, por exemplo, se fosse 2,13, você colocaria dois 9, tá? 99. Beleza, turma? Então vamos lá. 23 menos 2 é igual a 21. 21 sobre 9. Ainda dá para simplificar. Simplifica por 3 em cima e por 3 embaixo. 21 dividido por 3 é 7 e 9 dividido por 3 é 3. Beleza, turma? Então vamos lá. Agora vamos para esse segundo exemplo aqui. É uma dízima periódica composta, ok? A dízima periódica composta, turma, é porque entre a vírgula e o período existe um número que não está se repetindo, tá? Ou seja, é um composto entre período e não período, tá? Entre a vírgula e o período, que é o 5, tem um número que é o 4 que não está se repetindo. A forma simplificada de escrever seria, no caso aqui, 2,4 e um 5 e a barrinha em cima do 5, porque é o 5 que está se repetindo, tá bom, turma? Beleza? Beleza? Então vamos lá, pega o número todinho aqui, o número todinho, ó, 245, desconsidera a vírgula, 245. O todinho até chegar no período, tá? Incluindo o número do período. Agora você subtrai do número que não está se repetindo. Quem não está se repetindo aqui é o 24, ou o 2 e o 4, melhor dizendo. Então desconsidera a vírgula, fica 24. Um 9 porque apenas o 5 está se repetindo. E observação, turma, esse 0 vem da parte não periódica, porque entre a vírgula e o período existe um algarismo que não está se repetindo. Então, para cada algarismo que não está se repetindo, você coloca um 0. Professor, se tivesse mais outro número entre a vírgula e o período, se tivesse, por exemplo, 2,1455555, você colocaria dois zeros porque seriam dois algarismos, tá? Nesse caso seria o 1 e o 4, beleza? Tá ok, turma? Vamos lá. Agora vamos para a parte 2 da nossa aula de hoje.
A parte 2 da nossa aula de hoje fala comparando números racionais, tá? Para comparar números racionais, nós precisamos de alguns poréns. Primeiro, analisar o denominador, tá? Quando o número racional for uma fração. Então vamos lá. Analisando o denominador, quando ele for igual, quando tiver o mesmo denominador, basta olhar para o numerador, tá? No caso em que as duas frações forem positivas, o maior numerador será a maior fração. Aquele que tiver o maior numerador será a maior fração. Por exemplo, 6 quintos e 9 quintos. Quem é maior? 9 quintos, porque o 9 é maior do que o 6, beleza? Vamos lá. 3 décimos menos 1 décimo. Claro, aqui fica claro e evidente que um negativo e um positivo, o maior sempre é o positivo, beleza? E aqui, no terceiro exemplo, menos 5 terços e menos 8 terços, tá? Quando os dois são negativos, basta analisar somente os numeradores, porque os denominadores são iguais, 3 e 3. Então fica menos 5 e menos 8. Quem é maior? Claro, o menos 5. Então toda a fração menos 5 terços é maior do que a fração menos 8 terços. Beleza, turma? Então vamos lá. Agora, o segundo ponto aqui chama-se denominador diferente. O que acontece quando o denominador é diferente? Como comparar? Se liga, basta tirar o MMC. Como tira o MMC? Fatorando bonitinho lá, como foi ensinado lá no sexto ano. Vai fatorar o 4 e o 8 ao mesmo tempo até chegar no número 8. Ou seja, o 8 é o denominador em comum do 4 e do 8. Aí você coloca o 8 aqui embaixo, divide, multiplica, você vai ter aqui 8 dividido por 4 é 2. 2 vezes menos 6, menos 12. 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes menos 3, menos 3. Então agora eu tenho duas frações com denominadores iguais. Caiu aqui no primeiro caso. Agora é moleza. Descarta os denominadores. Então fica menos 12 e menos 3. Quem é maior? Claro, o menos 3. Logo, a fração menos 3 oitavos é maior do que a fração menos 6 quartos. Tá ok, turma? As atividades sugeridas são as da página 56, todas as questões, beleza? Então, é isso aí a nossa aula de hoje. Até a próxima oportunidade e bons estudos!